Olá, boa noite, Brasil! Tudo bem com vocês? É de casa? Nessa segundona aqui está, olha, o sensacional, posso dizer pra vocês aí, viu? Tá imperdível. Nós vamos debater hoje sobre o Alzheimer. Você sabe quais são os primeiros sintomas e as causas? Será que existe prevenção contra o Alzheimer, gente? Bom, a gente vai discutir hoje aqui no Sensacional, mas antes eu bati um papo com essa mulher. Olha, um papo com essa jornalista. Ela é poderosa, ela apresentou vários telejornais, inclusive, olha só, vou contar pra vocês de casa, foi a primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional. Sabe de quem eu estou falando? Dela, Valéria Monteiro. Roda aí. Gente, olha só com quem eu vou passar a tarde. Ao lado dessa grande mulher, essa grande comunicadora, jornalista, palestrante, atriz, super mãe, super avó, que ela tá toda aqui, toda... Ai, gente, a melhor parte, eu acho, quando a gente... Minha hora vai chegar. Diz que é assim, né? Você brinca com a criança, depois, ó, agora pega que o filho é teu, né? Valéria Monteiro aqui com a gente. Que honra recebê-la aqui no Sensacional. Que delícia! Honra minha, querida. Uma das principais jornalistas, né, que a gente via nos telejornais do nosso Brasil. Gente, que honra recebê-la aqui no Sensacional, viu? Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui também, na Rede TV. Tanto tempo aliás, depois. que você foi uma das primeiras funcionárias da Rede TV aqui, né? Quando a Rede TV começou, não foi? Sim, o Alberico Souza Cruz, que também veio da TV Globo, na época, me convidou para começar a TV e foi um período assim muito legal, porque eu pude fazer aquilo que eu queria muito fazer. Era muito legal, muito divertido. Ô, Valéria, e você sempre sonhou assim trabalhar na televisão? Como que é assim? Porque você é natural de onde? De Belo Horizonte. Você é de Belo Horizonte, mineira? Eu sou mineira. Os meus pais já moravam em Santos, então eu fiquei lá um pouquinho, nasci, fiquei um pouco e fui para Santos passar os meus 2, 3 primeiros anos de vida. E daí já me mudei com os meus pais. Meu pai era funcionário público e foi transferido para Campinas. E eu cresci em Campinas. Em Campinas, então. Eu tive uma infância bastante conturbada, porque eu cresci num lar de violência doméstica. Sei lá, tem coisas que eu me lembro, eu tinha 2 anos de idade. Caramba, olha como que marca isso. É tão bom a gente falar sobre isso, né? Marca e... minha irmã tem lembrança de quando ela tinha 1 ano de idade. Eu ia fazer 4. A sua irmã se lembra? E a gente se lembra igualzinho da mesma passagem do meu pai batendo na minha mãe, a gente tentando abrir a porta e pedindo para parar, e ele batendo a porta, falando que não era da nossa conta. E depois eu tinha 16 anos e eu levei 7 pontos de uma briga. Ai, foi por conta de um prato, não foi? Porque Parece. Ele chegou em casa e falou, poxa, domingo, tantas mulheres em casa e a pia cheia de louça para lavar. Daí eu falei, uai, pai, é domingo. Se isso te incomoda tanto, por que você não lava? E aí, minha mãe estava doente, porque ela ficava doente, né? Assim. Sim. Acho que até psicologicamente. E ele começou a me bater, soco, pontapé. Meu Deus do céu. Foi assim, foi muito traumático. E depois meu tio me levou pro hospital. E lá o médico me perguntou se eu queria... Fazer um boletim de ocorrência? Boletim de ocorrência. E eu falei que não, depois eu ia ter que voltar para casa, né? Para casa do meu pai. Essa foi a briga que fez com que a minha mãe tomasse uma decisão, finalmente, de se separar dele, né? Bom, acho que ela aí fez as contas do que estava acontecendo. Nossa, alguém ia morrer em casa. E a gente acabou saindo de casa. Ah, vocês que saíram, a família toda saiu? E o meu pai ficou, ele falou, não vou sair de casa. Né, nessa coisa toda, que você saiu de casa, né, foi morar com a sua mãe, você se tornou modelo, né? Ô, Valéria, com quantos anos você foi para Nova York? Então, essa primeira vez que eu fui tentar modelar lá, eu tinha 19 anos. E fiquei lá uns 4 meses em Nova York, depois fiquei mais um mês
em Los Angeles, mas eu senti assim que a gente fica muito vulnerável, né? Em qual sentido, assim, queriam me mandar para Europa, mas eu fiquei assim com medo. Acabei voltando para o Brasil e eu voltei a estudar, fiz um teste para uma TV em Campinas. Era uma TV assim mais no começo, né? Super assim, amadora. Super amadora. E é verdade, essa história você tem que contar, que eu fiquei sabendo. Você tem que contar da fita. Da fita. Então, me conta a história da fita, A fita vai. era super amadora e estava começando e as fitas que eles usavam era fita de motel. Já usada ali, que já tinha os filmes adultos ali. Sim. Então menores eles passavam para 18 preto, anos. assim, antes, daí gravavam e depois vinham com outro preto. E o pessoal também da técnica, todo mundo novo, todo mundo da faculdade, fazendo aquele negócio. E terminou seu programa? Não sabiam como é que faziam para plugar o próximo programa. Eu sei que teve uma confusão lá. E entrou um pedaço do filme pornô. Caramba! Então, e aí na época queriam cortar a TV, parar a televisão. Imagino. Aí falaram que não, que era o pessoal da TV, falando, não... Foi uma... Isso aí foi interferência do motel aqui perto. Desculpa, ótima, né? Pra se dar, gente. Verdade que você encontrou o Boni numa festa e aí você pediu... Na boate. Na boate? Mas que boate? Tudo acontecia na boate nos anos 80. Gente, tudo. Que legal. Anos 80 é o melhor ano, vai. O ano que eu nasci, 82, vai. Tudo acontecia, né? Pois é, menina. Tudo acontecia na boate. Como que foi, Valéria? Você foi por essa boate se divertir? Eu estava lá, ele veio falar comigo e me convidar para ficar para uma festa que ia ter, eu acho que era na segunda-feira, isso devia ser sexta ou sábado. Eu falei, não posso, porque eu tenho que voltar para trabalhar, né? Vim aqui corridinho, assim, porque eu tô cavando uma oportunidade. Ele falou, em quê? Em que você trabalha? Eu falei, eu apresento o jornal na TV Globo de lá e tô querendo batalhar uma chance aqui. Ele falou, tenho a pessoa certa para te apresentar. Música alta e tal. Isso é lá da balada lá. No meio da balada. Que Ele legal. Falou, vem aqui que eu tenho a pessoa exata para te apresentar. E me levou numa mesa lá no fundo que tava o Boni e a Lu. Olha que legal. Ele me apresentou e teve aquela conversinha e tal. E ele falou, então, o que você quer? Eu falei, eu tô batalhando uma oportunidade para vir, pode ser um teste, alguma coisa. Eu falei, tá bom, aqui tá o meu cartão. E eu peguei aquele cartão, voltei para casa e batalhei meses e meses e meses e meses ligando. Então eu estava saindo para o Guarujá, e minha irmã veio buzinando, o Boni no telefone. Ele falou que vai ligar daqui meia hora, volta, volta. E foi assim que tudo começou. Aí você marcou o teste, aí você fez o teste. E passei. E como que foi o convite para apresentar o Fantástico? Eu estava na TV Globo, comecei a apresentar o RJTV, terceira edição, acho que ele nem existe mais. E aí teve um problema com a apresentadora do segunda edição, que é esse que vem anterior ao Jornal Nacional. E na época que eu cheguei era meio barra pesada, assim. Eu tinha 21 anos, eu era muito jovem e não tinha tido uma experiência morando definitivamente em outro lugar, longe da família e tal. E estava bem difícil para mim. Eu cheguei, ninguém tinha avisado para outra apresentadora, Liliana, que foi, nossa, elegantíssima. E ela me perguntou um dia assim, mas o que você vai fazer? Porque me deixaram ali
E falaram, você fica aí um pouco, você vai entendendo como é que o jornalismo funciona, que daqui uns meses você assume, né? Daqui um mês, coisa assim. E aí a Liliana me perguntou, né? Mas por o que você vai fazer? Eu falei, não te falaram, não te avisaram. Eu que falei para ela que eu ia substituir. Meu Deus do céu. E na hora que imagina, a mulher tá ali no emprego, ali acha... Ela foi das pessoas assim mais elegantes, mais incríveis, e aquilo marcou para mim. O pessoal os editores, na época, não gostaram muito, porque eu não era conhecida, tinha acabado de chegar no Rio. Nossa. Eu era inexperiente, claro. E eu chegava e eu dava bom dia, boa tarde. Ninguém respondia? Nem respondia. E como eu ainda estava assim, se adaptando, nervosa, né? Às vezes tinham notas muito grandes para começar o jornal e eu acabava tropeçando. E era aquela época que você não podia tropeçar, né? Você trabalhava na TV Globo, você tinha que ser perfeito. E aí tinha uma pessoa que escrevia, acho que ela ainda faz rádio hoje em dia, e ela, nossa, me maltratava muito. Mas o que você fala? Ela fazia críticas, mas assim, me maltratava demais. E alguém no jornal? recortava a crítica, me derrubando assim, punha na frente da mesa onde você trabalhava? Jura que recortava os recortes de jornal e deixava ali pra você olhar? Pra eu sentar e ver. Gente, e aí? E você não sabia quem era a pessoa? Você nem sabia? Não, nunca soube. Eu até desconfio, mas eu nunca soube. Caraca! E aí, quando você foi, então, apresentar o Fantástico, todo mundo fez voodoo de você, então, né? Então... Assim, imagina, apresentar o Fantástico, né? Que é E foi rápido, né? Porque foi menos de um ano depois eu estava apresentando o Fantástico. Caramba, e aí, como que foi, assim, então, apresentar? Tinham colegas minhas que... Queria estar naquele lugar, naquele posto. E que achavam que aquele posto era para ser delas. Com razão. Eu não tiro a razão delas. Mas pessoas que eu admirava e que passavam no corredor e olhavam para o outro lado. Caramba. Como se tivesse sido eu a pessoa que tivesse puxado o tapete de alguém, ou, né? Sim, eu realmente tive uma oportunidade que foi incrível para mim. Valéria, como que você conciliou assim, a maternidade? Porque você trabalhava programa diário, e aí você depois, né, casou, de domingo a domingo, teve filho. Porque fazia o Fantástico domingo, jornais durante a semana. E aí, como que foi? Foi uma coisa que você planejou para ter filho ou não? Planejei. Foi planejado, então você conseguiu se organizar melhor. Eu me apaixonei por ele. O Paulo ele trabalhava lá na Globo, era o diretor, né? Ele era diretor da TV Globo e foi um dos 3 que substituíram o Boni quando o Boni saiu. E eu queria mais. Eu sempre tive momentos, né, de depressão, talvez pela história toda, né? Enfim, eu estava fazendo sucesso, eu tinha uma vida tranquila financeiramente, mas faltava assim um companheiro, uma pessoa para poder dividir esses momentos. Eu queria ter uma família. Como você conseguiu conciliar a maternidade com a vida de jornalista, ali apresentando um programa diário? Como que foi? Isso, de certa forma, até os meus horários davam para fazer as duas coisas. Mas eu não fiquei o tempo que eu podia de licença maternidade. Eu queria ter tempo para ela. E isso foi um dos motivos pelos quais eu pedi pro Alberico para ir para os Estados Unidos. E aí o Alberico veio falar comigo e falou: Valéria, não sai, né?
tem tanta coisa. Eu falei, Alberico, eu já apresentei todos os jornais. Inclusive, você foi a primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional, não foi? Foi a primeira mulher a partir dessa conversa. Eu falei para o Alberico, Alberico, eu já apresentei todos os jornais, assim, só falta eu apresentar o Nacional, né? E é um lugar que só homem apresenta. Então, não tem mais espaço eu aqui sinto pra que mim. eu já cheguei em todos os lugares que eu poderia chegar. Eu sim. queria ter um pouco de vida privada e queria ter um pouco de tempo para dar atenção para minha filha. Você fica esse ano, mais um ano, para apresentar o Jornal Nacional sábados. E a gente vai tentando, a gente vai tateando, vamos ver, aos sábados, porque... e aos sábados eram outros homens, porque era sempre o Cid e o Sérgio Chapelin que apresentavam. Sim. E quando um deles tirava folga, outro... Entrava o Bonner, o William Bonner. E de outras praças que vinham e apresentavam o jornal, ou com o Cid ou com o Sérgio. Sim. Então eu vim para substituir, para ser essa pessoa dos sábados. No final do ano, a gente mediria isso tudo para ver uma transferência para ficar 2 anos como correspondente em Nova York e tal. Só que quando chegou no final do ano, o Paulo foi ao Boni e falou que ia embora. Outra pressão. Ai, meu Deus do céu. Outra pressão para as mulheres. Caramba. Né? Então, eu acho que ele não aceitou a separação? Ele aceitou, mas a separação tinha que ser, né, dentro dos parâmetros dele. Do jeito do agrado dele. Ele era um cara importante na TV Globo. E o Boni falou, Valéria, eu não posso abrir mão do Paulo. Né? Então, se você quiser ficar, as portas estão abertas. Mas naquele momento eu achei que eu tinha que exercer uma certa rebeldia, porque era importante para mim. Né? Eu tinha chegado onde eu tinha chegado sem interferência do Paulo. Quando eu conheci o Paulo, eu já apresentava o Fantástico. Sim. Né? Você acha que esse relacionamento, assim, acabou prejudicando a sua carreira? Porque claro, aí você né? acabou... porque você acabou, né, claro. saindo de lá, com essa pressão toda. Sim. Mas eu me senti... coagida, ameaçada, assim. chantageada, né? De certa forma. E ameaçada de que a minha carreira, ela dependia dele, de uma outra pessoa. De outra pessoa. E como pai, assim, como que ele era com o pai, com a Vitória? Como que foi? Era distante. Ele era quase 20 anos mais velho que eu, né? Então, ele não... E ele era uma pessoa muito estressada, muito talentoso. Dividia, né, as pessoas que amavam ele, pessoas que temiam ele. Mas eu acredito mesmo, do fundo do meu coração, que a segunda pessoa para ele, depois dele mesmo, era minha filha, era a nossa filha. Aí você ficou um pouco, então, em Nova York, depois você acabou ficando... Fiquei 10 anos, quase. Fiquei 10 anos lá, e aí depois você voltou. Aí voltei. E aí, quando você voltou, aí foi quando ele faleceu ou não? Como que foi? Não, ele faleceu antes. Paulo morreu em 98, foi quando eu trabalhei aqui. Nossa, Valéria, como você deu a notícia pra sua filha? Porque você estava lá quando ele faleceu. Como que foi? Eu acho que se tem um momento que foi o pior momento da minha vida, foi esse. E a gente passava por momentos já de dificuldade, porque o Paulo não pagava pensão 3 meses. Quando eu podia fazer alguma coisa, daí ele pagava atrasado. Então, era assim, uma pressão enorme. E a escola dela lá me cobrando. Ai, cobrar a e escola. E ela falou assim, ai, mamãe, eu não vou poder voltar para a escola. Aí eu falei assim... Não, eu tenho que te contar uma coisa muito difícil. O papai morreu. Ela, o Papai Noel? Ai, meu Deus. Foi, assim, o lugar mais difícil que eu me encontrei. Nossa.
Nossa, Valéria. Toda a minha vida. O próprio conflito entre a minha relação com o pai dela, que a gente ainda tentava Apaziguar as coisas, ter né? alguma as relação, rusgas, né? porque eu não queria que a minha filha tivesse um pai ausente, ou um pai ruim como eu tive. Então, Nossa, olha quantos traumas ali, né? Batendo na sua porta. e todas as pessoas que puxavam o saco dele, que nas revistas falando que eu tinha matado ele. Ai, falava que você tinha matado Que ele? ele Matado- morreu do coração, Ah. porque eu tinha matado ele, que eu não deixava ele ver minha filha. E ele tava com alguém nessa época já? Porque, tipo assim... Quando ele morreu? Quando ele morreu? Ele morreu, acho que na cama, né, com alguém, então... Ah, ele tava com outra pessoa já. Tava. Ele Ai. já tinha tido várias outras pessoas também, então... Ah, sim. Inclusive, a nossa separação mesmo foi Por traição, decorrente essas coisas? de notinhas que apareciam nos jornais, nas revistas. Eu nem sabia Tipo- que era eu, né, aquela que estava sendo. E um dia, sei lá, numa roda, assim, na casa de um amigo famoso também, eu falei, então, estão falando que o meu marido está com um caso com você, né? Você falou isso Falei. pra pessoa? E daí teve, assim, uns segundos de... Meu Deus, Valéria, eu se eu estivesse na mesa, você enfiava debaixo da mesa, né? Aí eu vi que, assim, Ficou todo aquele mundo devia silêncio. saber, menos eu, né? Meu Deus Mas eu do fiquei céu. sabendo. Que foi, assim, um silêncio... E aí, a pessoa, o que ela falou pra você? Nada. Ela era, Aí ela era o jornalista dono- também? Ela era, não, era atriz. E o dono atriz? da casa Ai, meu é uma Deus. pessoa que tá tudo bem com ela também. Outro dia eu encontrei com ela, tá tudo certo. Nossa, Valéria do céu, fiquei pensando, vamos fazer uma brincadeira agora? Já ou nunca? Vou pegar as plaquinhas aqui, ó. Já ou nunca? Aí você vai falar, eu vou fazer algumas Ai, eu perguntinhas. odeio coisa que é só uma coisa, assim, que a gente tem que falar. É, aí eu vou te perguntar. Cada coisa a Aí gente... você vai me responder, tá? Tá. Vamos lá. Já ou nunca? Já sofreu assédio? Já, Já bastante? já. Daquilo que a Muitos, gente de todos conversou? os tipos. Assim, Todos mas os tipo tipos. assim, passa uma noite Assim, comigo, essas Um empresário muito rico. Ah, eu quero fazer uma propaganda com você, pode passar aqui para conversar, não sei o quê, e o cara, vamos tomar café, e daquela mesa de café, tudo muito chique, e daí sai da mesa do café e o cara vir, te agarrar. Mentira! Agarrar. Chegasse pai te agarrar de uma vez? Umas 3 vezes alguém me agarrou. Vamos lá. Já passou por algum tipo de boicote? Já. Já? Já. Qual foi? Boicote, você diz... Assim, quando eu saí da Boicotar. TV Globo, por exemplo, aí me chamaram ao SBT para fazer uma entrevista. Ah, Valéria, você apresentaria? Eu apresentaria, lógico, tal. Aí o Paulo interferiu No SBT? no SBT. Mentira! Era pra você estar trabalhando no SBT, você não conseguiu trabalhar no SBT Não. por conta do Paulo? É. Gente, Paulo do céu. Então, sim, é uma espécie de boicote. E isso, né? outra coisa que eu queria falar com você, a questão do livro, né, do Jornal Nacional, que já diversos É uma livros espécie de que boicote isso também. É um né? boicote, porque você foi a primeira a sentar na bancada do jornalismo ali, né, para fazer junto com outro, a primeira mulher, né, aliás. Foi muito interessante, porque E a história do Jornal Nacional tem que ter. me convidaram em cima da hora para não dar tempo. Gente, só para quem está em casa, para a gente explicar, a gente está falando do livro, aqui é um livro, né, que faz uma edição especial sobre o Jornal Nacional. Sobre a história do Jornal Nacional. do Jornal Nacional. De comemoração, né? De comemoração de todas as coisas que aconteceram. Quem passou na bancada, quem fez parte, quem apresentou, tudo tá meio Matérias que ali. especiais. Matérias especiais. E você não está nem uma linha. E daí, quando eu fui ao lançamento do segundo livro, foi bem interessante, porque eu também fiquei sabendo... Eu até achei que eu tivesse no segundo livro, né? Porque me chamaram, me convidaram. Te chamaram pro lançamento? Ai, meu Deus. Aí, eu não sabia se eu estava ou se eu não estava, mas... se eu tinha sido chamado só para não ter aquela repercussão né, negativa que teve no primeiro.
Aí eles me chamaram e veio a menina que coordenou, sei lá, que... Aham. Eu falei, você me dá um autógrafo? Eu falei, lógico, né? Os colegas ali, né? Aham, sim, sim. E eu falei, mas eu tô... Aí ela desconversou. Ai, desconversou. Aí eu dei alguns autógrafos Nossa, nessa segunda Valéria, edição, que não tem nenhuma linha. Primeira edição, acho que tem uma linha. Que alguém me falou, assim, uma ex-colega que ficou indignada também. Caramba! Tá. Já fez ensaio sensual? Já. Fiz um ensaio sensual para Playboy. E que até utilizaram, né? Eu fui pré-candidata a presidente em 2018. E o pessoal da turma opositora... Ai, pegaram seu ensaio sensual? Fizeram fake news, porque foi um ensaio sensual, sim. Mas não nua, aquele nu... Não foi nu, né? frontal, não foi nem capa, porque a capa tem que ser quem é a pessoa que está fazendo o ensaio nu, né? Aí usaram você, tipo, com uma foto? Fizeram Aí pegaram essa foto e puseram como se fosse capa... Não que eu ache assim, não, e se eu fosse não condeno. Também, gente, exatamente. Você não tá roubando, você não tá matando. Somos mulheres. E tem a gente que faz coisa pior, é candidato, né? Nós somos donas dos nossos corpos, sim, não somos? lógico, com certeza. Então, quem é que vem julgar Mas é sempre querendo diminuir a mulher, né? Como se fizesse um ensaio sensual, é uma coisa impura, né? É uma coisa... Pois é. Né, profana, uma coisa de pecado, né? Que coisa louca, né? Muito. Século XXI ainda temos essas questões ainda, né? Ô, Valéria, tem uma parte muito especial aqui no programa, que pessoas que te amam muito mandaram mensagens. Vamos ver quem mandou? Há cerca de 2 anos, veio nos ver, nos visitar, conhecer a instituição. E ela ficou muito sensibilizada de ver, de nos ver, de tomar conhecimento com os idosos, cada um com a sua comorbidade, com sua história. E ela passa a ser uma pessoa muito sensível, né? A sua presença amiga, a sua juventude, faz muito bem para nós e para mim em especial. A grande lembrança que eu tenho é do acolhimento que a minha irmã me dava, do amor, do suporte que ela me dava, e que era muitas das vezes assim que eu não tinha com os meus pais, eu tinha com a minha irmã. Ela que me ajudava, que me suportava, que me guiava, que me orientava. A única coisa assim forte que eu me lembro foi dela ter me acolhido e ter falado para mim assim, não fica com medo, tá tudo bem, mas você precisa falar a verdade. Minha irmã mais velha, né, minha protetora, meu amor, minha irmã foi emocionada. Para vocês verem, ela era tão independente que quando ela tinha 2 anos, ela pegou uma bolsinha e falou assim, tchau, mãe. Eu falei assim, achando que era tchau de brincadeirinha. Aí ela virou e falou assim, vou pra praia. Eu falei assim, então tá, filha, tchau. Só que ela foi. Quando eu consegui achá-la, ela estava atravessando a Avenida do Embaré para ir pra praia. Quase me matou de nervoso e do coração, porque o que ela fez foi alguma coisa... É o que eu falo, ela quer, ela vai. Eu acho Valéria muito generosa. Se a pessoa precisa de alguma coisa, a frustração dela naquele momento é não poder ajudar. Valéria, se ela tem condição de ajudar, ela move céus e terras para ajudar. Ai, que amor! Não é? Que amor vale a pena, da família. Né? Não, vale a pena, né? Sempre, né? Minha mãe, minha irmã. Ai, dá uma emoção, né? De ver pessoas assim que a gente faz tão bem pra gente, né? Só você vê sua irmã falando ali de você. 2 irmãs, né? Somos só nós 2. E só nós 2 que compartilhamos essas histórias. Fortes. Né? De vida que começaram muito, muito cedo.
que, de certa forma, roubaram a nossa infância. E você viu, né? Para mim é só o já. Já. Não é nunca, nunca. Ah, mas faz parte, né? Só já. Só já, mas é importante que você está aqui, feliz. Isso, e né? que as batalhas cheio de planos, continuam. de novidades. Quais são os planos para agora? Quero falar muito sobre isso e quero convidar cada um de vocês que estão nos assistindo aqui para irem lá no meu site. Eu estou muito feliz. É um momento em que eu estou escrevendo, né? Me dediquei a escrever e eu escrevo de tudo aquilo que eu gosto. Eu tenho o meu blog, mas no site tem o blog, mas tem outras sessões. Tem a sessão de gastronomia, que a gente chama de comer e beber. É um estilo de vida, uma revista de variedades daqueles assuntos que me interessam. Turismo, viagem, né? Isso aí. Gente, amei falar com você, Valéria Monteiro. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada demais, amei querida. a sua presença aqui no Sensacional. Gente, palmas para essa grande jornalista, comunicadora. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Ah, lindona. Obrigada, viu? Amei bater esse papo com você, viu? Também. Gente, que delícia de papo, Valéria. Nossa, foi tão gostosa a nossa entrevista, né? Precisamos marcar mais vezes aqui, porque foi uma delícia, viu? Poder saber um pouquinho mais da sua trajetória. Nossa, foi incrível, viu, lindona? Um grande beijo, muito obrigada, viu, pelo carinho. Bom, gente, agora o assunto é sério. A gente vai falar sobre isso. Eu acho que é uma pauta tão importante, tão necessário, né, para a televisão brasileira. Nós vamos falar de Alzheimer. Estamos aqui com várias pessoas para a gente debater esse assunto tão importante. Estou aqui com a Cláudia Alves, que é gerontóloga. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Cláudia, é verdade que você começou a entrar um pouquinho mais nessa área, mesmo por conta da sua mãe, pela experiência que você teve com a sua mãe, aí você teve a necessidade de procurar mais, saber como que funcionava essas especialidades, enfim, de entender um pouquinho mais sobre Alzheimer, e aí acabou se especializando nessa área. Sim, com certeza. Eu comecei a buscar mais conhecimento para ajudar nas demências e me encantei pelo envelhecimento, estudar sobre o envelhecimento, que é o meu processo também. Eu tenho 63 anos. E como que está a sua mãe agora? Então, a mamãe agora, ela tem 15 anos quase, né? Vai completar 15 anos agora em julho, de diagnóstico. Mas a gente sabe que a fase inicial é assintomática, então provavelmente ela já tinha antes do diagnóstico, então mais ou menos uns 20 anos com demência de Alzheimer. Nossa, então imagino. ela está na fase avançada, ela tem afasia, ela não anda sozinha, ela ainda consegue andar com ajuda, mas se a gente soltar ela cai. Não tem equilíbrio. Então ela precisa de total apoio 100%, mesmo, 100% dependente. Acho que tem até uns vídeos dela aqui que a gente vai mostrar agora ou depois? Depois a gente mostra uns vídeos dela, até para a gente mostrar para quem está em casa, né, para entender todo o processo, né? Porque às vezes tem um parente, uma pessoa em casa que às vezes não sabe lidar, né? De que forma que a gente possa uma orientação mesmo, né? De ajuda, enfim, né? E enfim, daqui a pouquinho a gente volta a falar com você. Tá certo. Irani Pinheiro, tudo bem, lindona? Seja muito bem-vinda aqui com a gente. É um prazer, muito obrigada pelo convite. O tema é essencial, né? Não só para a gente que conviveu com isso, mas para a sociedade. Muito obrigada pelo convite. Você é muito linda pessoalmente, viu? Obrigada, muito obrigada. Linda. Eu me emocionei muito quando eu cheguei aqui na Rede TV, que eu sempre acompanhei o Maguila nos bastidores, né? Eu imagino. Então, 7 meses, é muito recente, né? Eu fiquei um luto com ainda ele muito 18 grande, né? anos, com Alzheimer, né? Encefalopatia traumática crônica. E a gente acaba não só convivendo, mas eu falo que a gente tira uma pós-graduação, mestrado, enfim, e de conviver, casada há 39 anos e junto com ele, a gente acaba sofrendo junto, né? E passando por momentos que só Deus mesmo para
nos levantar, nos ajudar a cada dia. E eu tenho certeza que hoje, você estando aqui com a gente, também você vai poder ajudar muito, né, a população do Brasil, né? Porque o que você passou, as suas experiências, você pode ajudar muitas pessoas que deve, né, muita gente deve estar passando por isso e às vezes não sabe, meu Deus, o que eu faço, né? Tem dúvidas, enfim, vai contribuir muito, né, nessa noite aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Andréa Nóbrega, tudo bem, minha amiga linda? Minha querida, tudo. Obrigada. Como que você tá? Eu estou bem, graças a Deus. Você passou por um luto agora, quer dizer, acabou de passar, né? Muito recente. Minha mãe faz 5 meses. Muito recente. Muito recente. É igual como ela está falando e ela. É uma experiência. Mas, assim, em cima dessa experiência, se a gente entrar na história deles, né? É com amor, nossa, eles são fantásticos. E eu lembro que você sempre viveu para sua mãe, né? Você não saía, há 13 você anos, nada, eu não saía. da sua vida totalmente para cuidar da sua mãe. Eu desmontei meu closet, juntei com meu quarto, então ali, né? Eu ficava ali com ela 24 horas, direto, né? Sim. Estamos com a presença dessa maravilhosa aqui, Vanessa Goulart. Tudo bem, lindona? Tudo que delícia bem, você aqui com a gente. Sou de casa já, né? Já é de casa, já. É sempre um prazer participar aqui de Sensacional. Ainda mais com um tema realmente tão importante, relevante, né, necessário, né? Tantas Vanessa, famílias você passando tem por isso. por parte do seu pai e pela parte da sua mãe, O né? meu primeiro contato com Alzheimer foi há mais de 30 anos, com meu bisavô, Afonso, pai do meu avô Paulo Goulart. Ele, na época, não tinha tratamento. Então, eu vi ele definhar. Né? Então, você viu esse... Nossa, ele virou uma criança em muito pouco tempo, porque não tinha o tratamento. Então, ele faleceu com uns 30 e poucos quilos, assim, muito magrinho mesmo. Aí, depois, a minha bisavó, mãe da minha avó, Anissete, teve Alzheimer também por 10 anos. Aí já tinha um tratamento, ela durou mais tempo. Mas sempre é um processo muito doloroso para todo mundo, né? Para a família também. A família vive isso, né? Então, é muito importante que se fale no assunto, porque o papel da família é fundamental nesse momento. Tássio Curi, tudo bem, querido? Tudo ótimo. Você também tem casos na família? Eu tive, infelizmente, meu pai veio a óbito, né? E eu acho que, assim, a minha família foi uma família muito simples. No começo a gente não tinha um entendimento. Eu acho que a função desse programa, quase uma utilidade pública, é realmente de alertar os sintomas iniciais. E a gente tem o problema, quando a gente conhece, é a negação, a malcriação, porque existe muita malcriação. Então, assim, é o embate. A gente vai para o embate. E eu via isso com a minha irmã. A minha irmã ia para o embate. Então, a gente começou a perceber que o meu pai não estava sendo redundante, não lembrando coisas básicas. Básicas do dia a dia, você fala? Do dia a dia. Porque o Alzheimer, ele te dá uma pista, né? dá pista. Sim. Só que a gente vai na negação. Então, o pai, o filho tem que ficar atento. Porque, infelizmente, tem coisas que são pertinentes à idade. Mas tem coisas que... Você pode citar alguns exemplos? Olha, você esquecer uma coisa e não saber onde colocar, isso com a sua idade pode ser normal. Mas... assim, pode ser normal, mas assim, você encontrar depois é coisa da idade. Agora o negócio é você não saber que você colocar na geladeira uma coisa que não era. Porque o Alzheimer são as proteínas que vão crescer na sua cabeça, que vai dando apagões. Mas existem maneiras da gente prevenir. É isso, mas eu acho que a mensagem que a gente quer deixar para as pessoas que têm pais, mães, avós com uma idade já avançada, tem que ter paciência, não é opcional. Não é opcional, não escolhi ter Alzheimer, né? É claro que o estilo de vida muda. Cigarro, bebida, os vapes da vida. Tem muitas coisas que pode ser alimentação, colesterol, né? diabetes. Saúde, né? Tem muitas coisas que relacionadas. A gente sabe disso, que não deixa de ser opcional. Eu fumo, eu bebo, eu faço o que quer dizer, é minha opção. Então, é um opcional. Mas a gente não sabe a conexão direta. Então, eu acho que os filhos têm que ser mais filhos com os pais e realmente buscar esse entendimento. Não é culpa deles esquecerem. Não é culpa deles. Outra coisa que acontece também, eles esquecem a memória recente, mas eles lembram muito do passado, mais né? do passado do que do presente, né? Isso é muito curioso. Agora que eu quero perguntar até pra Cláudia. Cláudia, a pessoa quando começa a ter esse esquecimento, ela começa a perceber que ela está
tendo algum problema de esquecimento e por isso que ela fica nervosa e ela não quer assumir que ela precisa de ajuda e é por isso que fica nervosa? Sim, e aí quer mostrar que não é isso? Acontece, sim. Quando a pessoa começa a perceber que tem alguma coisa errada com ela. Aí, porque sim. ela, às vezes, ela percebe que não consegue exercer uma atividade que ela estava acostumada a fazer e não consegue mais. Aí ela perde o interesse. E ela não... A gente que está de fora pensa que ela não quer mais. Mas é porque ela não consegue. Ela não consegue mais. No caso da minha mãe, ela bordava. E bordava muito bem. E ela abandonou um bordado no meio, sabe? Aí eu, na época, eu não sabia ainda, ela nem tinha diagnóstico, eu falei, tadinha, bordou a vida inteira, né? Ela não quer mais, deixa eu fazer outra coisa. Cheio, vai estar fazendo não, assim. Ela não conseguia mais. Ela esqueceu de bordar. Ela esqueceu porque era ponto de cruz, é um bordado que você tem que contar fios. Então, ela esqueceu de contar. Ela esqueceu... errava muito, aí ela via que estava errado, aí parou. Ela não se sentia bem quando recebia visitas, porque ela não reconhecia as pessoas, então ela ficava constrangida quando alguém falava, lembra de mim? Nossa, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que evitar. Perguntar se lembra. Não, a forma correta. Ótimo você falar isso. A forma correta, quando você Ótima já sabe dica. que seu familiar tem alguma demência, é você chegar com a pessoa, mamãe, fulano veio te visitar. Fulano, filho de ciclano. Sim, veio te visitar, estava com saudade. Facilita a vida deles. Ô, Cláudia, vamos mostrar alguns vídeos da você com a sua mãe, com a Francisquinha, né? Vamos, Dona Francisquinha. Vamos mostrar o primeiro. Roda aí. Vem cá, vem, Euclides. Não vou, não. Ô, meu... Eu não vou agora, não. Pronto. Eita, você vai me bater. Você vai me bater? Vai. Meu amor. Vai. Não vai, não. Bandeira branca, amor. Não posso mais. Pela saudade que me faz, eu peço paz. Ó, emoção, ó, emoção. Gente, olha só a tática ali, né? Porque ela estava mais agressiva, depois você começou a cantar, mudou totalmente o humor ali, né? Eu sempre me emociono, né? Porque ela já está numa fase bem mais avançada e isso não acontece mais. A música ainda é uma ferramenta de conexão entre nós duas. Como arrepia, né? No Dia das Mães mesmo, eu gravei um vídeo mostrando, ela já nem fala, mas eu cantando carinhoso. Ela se conecta com você ali através da música. O olhar, não é? Aquele olhar suave. Agora, você pode observar naquele vídeo, quando a gente fala de agressividade, a agressividade nas pessoas com demência é uma reação. Mas eu gosto de mostrar nas redes sociais o porquê de cada comportamento, porque muita gente associa a demência à memória, e não é. É comportamento. Memória é uma coisa, mas tem tanta coisa que envolve o Alzheimer e outras demências que é importante saber cada coisa. É o conhecimento que vai fazer com que as novas gerações saibam lidar, porque, gente, não tem como a gente ignorar que daqui para frente todo mundo vai passar por um momento. Eu tenho uma pergunta para você. Quando você sabe que um familiar seu sofre dessa demência e ele esquece muitas coisas, porque é muito sofrido, né? Você ver seu pai, sua mãe esquecer o seu nome, esquecer de você, é muito doloroso. Você acha que vale a pena eu pegar fotos e tentar mostrar, olha aqui, olha, vai adiantar de alguma coisa? Assim, eu tentar buscar uma memória, sabe? Então, isso é um momento lúdico. Você pode fazer isso sim, até para acalmar no momento que ela estiver agitado, mas não para tentar trazer memória. Porque não traz. Não. A minha mãe tinha, então eu não sei se a sua mãe passou nessa fase. Ela teve uma fase que eu tirei ela da casa dela e ela ficou comigo. De repente, ela não lembrava. Aí ela falou assim, aonde que eu estou? Então tinha o jardim, ela saía andando pelo jardim, socorro, socorro, tio, socorro. Aí, eu falei, calma. Yolanda, vamos passear. Eu quero minha casa. Colocava dentro do carro, dava uma volta
no condomínio, entrava, eu falei assim, agora estamos chegando em sua casa. É pecado, né? Agora, preste atenção. Acredita. Percebe? Fala. Essa situação de quero ir para casa, existem muitas pessoas que moram na mesma casa, sempre moraram e pedem para ir para casa. O que é isso? Não é o lugar. Quando ela pede para casa, ela está com uma ansiedade, um descontrole emocional enorme. Então, assim, o que remete à casa, o lar? Segurança. Pai, dela. mãe, segurança. Então a pessoa pode estar dentro da casa que ela viveu a vida inteira e vai falar que quer ir para casa. O que ela está precisando ali? Acolhimento. Aí você viu? Você dava levou. a volta. É porque assim, aí eu subia a escada. Então eu peguei o quarto dela, os móveis, alguns móveis dela você e pegou montei com as no quarto. coisas dela. Exato. Super importante. Aí ela viu. Ela criou conexão ali. Foi. Aí subindo São referências para ela, né? Subindo escada, então ela apartamento, né? Eu creio subia. Sim. Vamos tomar banho, aí eu levava. Porque ela podia achar que roubaram todas as coisas dela. Não tem essa Sim, conexão? tem. A minha mãe Não. falava assim, eu não tenho mais nada. Porque muitas vezes eu tive que mudar a decoração do quarto. Eu acho que tem até um vídeo da sua mãe achando que tivesse... Pode mostrar esse vídeo? Que ela achou que tivesse roubado todas as coisas dela? Essa sensação. Mostrar. Até pra gente mostrar pra quem tá em casa e entender melhor qual é essa sensação que eles sentem. Olha aí, roda aí. Vou botar, eu boto e vou... E olha, tá vendo? Essa roupa aqui eu não boto ela no meu corpo, porque é muito grande. Agora, eu botei aqui, roubaram, tiraram. Quem roubou, mãe? Não sei. E eu subi aqui nessa cadeira, porque eu tive uma atitude. Aí eu botei, você tomou uma atitude? Aí bateram, me botaram, Cláudia, tiraram a minha roupa, presta atenção, olha. Foi. A presta aqui dentro, olha. Sim. Vou ver uma coisa para botar de novo no lugar. Olha. Você tá muito brava, da né? A mesma coisa, olha. Eu botando, Cláudia. Tá bom, mamãe, tá bom, não tem problema não. É assim mesmo. Nesse Exatamente. Assim mesmo. Nesse momento aí, eu já tinha modificado o quarto dela. Ela tinha um armário com portas normais e depois eu coloquei porta de correr para ter espaço de colocar uma cadeira, cadeira para aquelas cadeiras de papai, né, para ela relaxar ali. Nunca sentou na cadeira, nunca. Ela era muito agitada. E foi a pior coisa que eu fiz, gente, de trocar o armário dela, porque imagina a vida inteira abrindo o armário, abrindo uma porta assim, e de repente uma porta de correr. Você sabe o que ela fez? Aquilo começou a dar ansiedade ela nela. arrancou a porta. Uma vez ela chegou na sala com a porta na mão. A porta na sala? A porta de correr do armário, ela arrancou. Ela arrancou? Porque ela ficou ansiosa com aquilo. Não conhecia aquele... O Maguila eu tive que mudar de novo e coloquei uma cômoda. E tive que botar chave na cômoda, porque ela vestia 1000 vezes as roupas. Vestia. Irani, você também teve... fazer a mesma coisa, o Maguila? Sim, primeiro que ele era muito agressivo. Eu acho que aqui não teve ninguém com agressividade, era a maioria mulher. Homem. Pior, né? É pior que a mulher. Agressividade. Minha bisavó teve, ela jogava as coisas longe. Minha mãe também. Não, ele vinha pra cima. Não, ele vinha imagina a Maguila indo pra cima ainda. Era um absurdo. Porque a força dele... É muito. E eu acho assim que as pessoas... Você casa, né? Você casa com uma pessoa, namora, você imagina que vai viver o resto da vida velhinhos, os dois juntos. De repente, você vê as atitudes, o comportamento totalmente diferente daquilo que ele era. Ele era muito brincalhão. Então, até para mim diagnosticar e entender a doença dele, foi difícil porque ele tirava barato de tudo. Então, por exemplo, ele esquecia a chave. Esqueci. Aí eu achei estranho. E eu no quarto tinha um espelho muito grande e eu percebi a mão dele. Eu falava para a secretária que trabalhava comigo: a senhora limpou o espelho? Ela: limpei. Eu falei: não é possível que está cheio de mão. Ela falou: não, né? Aí eu fui pôr a minha mão. Eu falei: Adilson, põe a mão. Era ele já não estava com equilíbrio. E o espelho também
é um gatilho. E eu percebia que ele olhava. Esse reflexo, eles às vezes não se reconhecem. Sim. Porque como a memória recente é perdida, eles ficam com a memória do passado. Então, a imagem que eles têm deles é de uma pessoa mais jovem. E era impressionante. E aí ele olha no espelho e não se reconhece. A minha mãe olhava estranho isso, e falava assim, tia, olha a velhinha me olhando. Minha mãe faz isso agora. Minha mãe faz 5 anos que... A sua mãe também tá Minha com mãe tá faz com 5 Alzheimer anos que tá com agora? Alzheimer. E Nossa, que ela fica barra dando você. tchau pra televisão. Dá tchau pra você, viu, Dani? Dá tchau pra mim? Dá tchau, fala, ai, olha, ela tá me vendo, ai, que linda. Manda beijo. meu Deus. O Maguila foi muito Manda um difícil. beijo pra ela. Como que é o nome dela? Maria José. Maria José, um beijo pra você, Maria José. Ela vai amar. Obrigada. E o Maguila foi difícil por ele ser muito brincalhão, até eu perceber isso. E até ele entender, ele ficava, nossa, acho que eu tô caducando. Ele mesmo falava, coitadinho. Mais uma pergunta que eu tenho para vocês. O que a gente pode fazer? Porque ouvindo os relatos, parece que é uma questão de tempo. Que todo mundo parece que vai sofrer mais cedo ou mais tarde de Alzheimer. É isso ou não? E o que pode ser feito hoje para adiar, atrasar, prevenir? Porque são situações complicadas. Por exemplo, você casou com Maguila, viveu aquele tudo com ele. De repente, ele se torna uma pessoa agressiva. Gente, a vontade que você tem é de sumir. Largar ele lá, mas ele tá doente. Amor, né? Falando, a gente vai cuidar. Tem uma pergunta das ruas que a gente vai colocar agora, que tem exatamente que a gente vai debater aqui. Roda aí pra gente debater. Existe o exame para detectar a possibilidade de alguém ter Alzheimer? Mito ou verdade? Isso é mito ou verdade? É verdade, existe sim um exame. É já um exame que está há pouco tempo no Brasil. É um exame que não é acessível para a maioria das pessoas. É um exame que custa, em média, R$ 3.500. E aí eu que pergunto, né? Você, que tem menos de 30, menos de 40, você quer fazer? O que você vai fazer com esse diagnóstico? Se prevenir. Então, existem outras formas de se prevenir. Nós temos ferramentas de mudanças de hábitos. Eu tenho medo de ter Alzheimer. Então, Andréia, esse exame já é de agora pra gente? Com 30 anos de idade, você já faz exame, já sabe se você terá. É isso? Não é aquele genético que faz Não, é um exame genético. Dizem que sim. Mas eu acho bom, eu acho porque é uma coisa genética. O Alzheimer é uma coisa genética? A mãe do Maguila, ela tem duas formas. Tem a forma genética e a forma hereditária. E tem a forma de maus hábitos. Tá? Maus hábitos. Então, eu pessoalmente, eu tenho 63 anos. Eu não faria esse exame. Sabe por quê? Eu tenho uma vida que eu tenho muitos projetos, muitas coisas que eu quero fazer na minha vida. Deixar um pouco angustiada, e eu acho que né? isso vai me levar para uma tristeza, uma depressão e um medo, um pânico de que momento, será que isso já é Alzheimer? Será que já é sinal? Então, qual é a forma que a gente pode fazer e que toda a população pode fazer? É mudanças de hábitos, alimentação, exercício físico. Sim. Andréia, você faria esse exame? Eu faria. Para saber exatamente para você. Exatamente. É porque assim, graças a Deus eu tenho 2 filhos maravilhosos. Mas será que eles vão ter a paciência que eu tive com a minha mãe? Será que eles vão ter... É porque não é só a paciência, gente. É o amor, é o carinho. Porque eu vejo... É o zelo, né? Assim, graças a Deus, a minha mãe, ela nunca foi agressiva. Porque ela sempre sorrindo, ela tinha essa coisa de fugir, de pedir socorro. Agora, pegar as coisas e jogar... Não, até que o médico dela falou, você tem que levantar as mãos pro céu, porque a sua mãe é calma. E ela é calma. Quando eu sinto, assim, quando ela estava agitada, tadinha, ela chorava. Eu falei, ela está agitada. Aí eu ligava para o médico. Então, vamos passar outro remédio, porque senão ela vai entrar numa depressão. Agora, de brigar... Não, ela tinha ciúmes da Maria Fernanda. Ela falava assim, tia, que é essa chata? Chata, chamava minha filha, a neta dela, que ela amava, chamava de chata. E Holanda, é sua neta. Ela, hã? É sua amiguinha. Eu não gosto dela, tia.
Gente, meu Deus do céu. Tem mais uma pergunta, roda aí. Eu vi esses dias que as mulheres têm mais probabilidade de desenvolver o Alzheimer do que os homens. Isso é um mito ou é uma verdade? O que você acha, Tácito? Eu acho que é verdade. Você acha que é verdade? Eu acho que é verdade, infelizmente. Vanessa? Ai, eu acho que é mito. Mito? André? Verdade. Verdade? Eu acho que é verdade. Acho que é Verdade, Eu acho que verdade. É verdade. É verdade, não é? Porque É a mulher verdade. faz muita coisa há muito Então, tempo. primeiro, Executa a tantas mulher, tarefas, ela se cuida coitada, que mais. Depois ela fala assim, eu preciso esquecer um pouco de tudo, meu Deus, que Ela não se aguento cuida mais. mais. A mulher, quando sente alguma coisa, ela já vai no médico. Se não for cuidadora da mãe, né? Porque no meu caso, eu larguei de mão a minha saúde porque eu não lembrava que tinha que cuidar de mim. Mas, de uma forma global, a mulher se cuida mais. Agora, ela também tem a sobrecarga. Então, ela vive mais e acontece que ela pode ter demência. O homem, às vezes, morre com 70. E aí, como é que você vai saber se ele teria ou não? Mas a encefalopatia traumática crônica, como Também. o lutador de boxe, é muito semelhante ao Alzheimer. Sim. O cérebro do Maguila foi doado até em vida. Ele falou, a gente conversando com o médico dele, ele falou, depois que eu morrer, pode doar tudo. Ainda brincava. Até doente, ele falava, eu tenho mal de azar. E a gente dava risada. E o Maguila sempre foi muito brincalhão. Ele tirava de uma situação e fazia uma brincadeira. E o cérebro dele foi para estudo, logo o falecimento. E foi isso, então, eles estão em estudo agora para verificar exatamente qual que é o cérebro da pessoa, o que acontece, porque não dá para você falar. A mãe dele, a família da parte de mãe, todos morreram com Alzheimer. A parte do pai de coração. Ele tinha 49 anos, lutador, não bebia, Mas não fumava, é um trauma. atleta. É traumático, é trauma craniano. Então, isso foi mais cientificamente já provado. Né? Agora, o comportamento, você conhece uma pessoa e depois é outra. E depois você vira um bebê e você cuida. Quando você chegava com o lanche, ele falava, não, eu quero que você me dá na minha boca, como se eu fosse um bebê dando uma sopinha. Então, assim, eu não quero chorar. Eu imagino, Irani. Que é muito difícil, né? Muito difícil, Irani. Como é importante a pessoa que cuida de alguém cuidar de si também, né? Pra poder o médico o falou pra mim, Irani, o Maguila tá sendo cuidado. Você já tá ficando doente, você tem que se cuidar. Mulher, e adoece mesmo. E eu comecei a adoecer porque você quer ajudar, você quer fazer. Eu falava, não, eu consigo cuidar dele. O médico falou, Irani, não consegue mais cuidar do Maguila em casa. Como a Irani falou, por exemplo, das pancadas, acho que tem até uma pergunta que a gente estava falando, o negócio das pancadas na cabeça, tudo que tem, acho que a ver essa pergunta que a gente estava conversando. Olha aí. Tomar pancada na cabeça pode ajudar ao desenvolvimento do Alzheimer? Mito ou verdade? Verdade. É verdade, porque ela falou que a família da parte, tanto da mãe, né, que tinha, né? E eu tenho clientes, como advogada, eu tenho várias clientes com violência doméstica estão com Alzheimer, não está lembrando mais nada, pessoas novas. E, por exemplo, agora, se uma pessoa em casa que não tem condições, não tem seguro médico, e assim, que é a grande população brasileira, o que ela deve fazer? Ela começa a perceber que uma pessoa está esquecendo a mãe, o familiar, começa a se irritar, perder a paciência um pouquinho, volta, vem. Mas qual que é o procedimento que você começa a suspeitar que um familiar seu tem essa demência? Que, assim, vou na farmácia e compro um remedinho? Não. Dou um calmante para a pessoa? Não. Vou no hospital? medicamento, dá ser um médico, assim, né? Porque muita gente em casa deve pensar, além de falar da gaga, ou etc, etc. Qual é o primeiro passo, né? O que você faz? O primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando nós temos pais idosos, é começar a observar. Não achar que qualquer comportamento diferente do que ele já tinha é porque ele está velho. Isso não existe. Tá? Ele tem comportamentos, ele pode ficar mais ranzinza, mas ele não vai fazer coisas absurdas só porque ele está velho. Entendeu? Então, assim, a gente começa a observar que está estranho. Tem alguma coisa errada nesse comportamento. Eu não percebi. Eu trabalhava muito, eu ficava de domingo a domingo. Então, eu chegava em casa e só tinha aquele momentozinho à noite. Ela via um pouquinho de novela, dava boa noite e ia dormir. Só que ela dava boa noite, ia dormir e voltava. Boa noite, sentava de volta. Aí levantava, boa noite e ia de novo. Para mim, ela chegava no quarto, na minha cabeça
ignorante na época, eu pensava assim, ela não está com sono ainda, por isso que ela voltou. Mas não, ela esqueceu que estava indo dormir. De dar boa noite. Não, olha. esqueceu que estava indo dormir. Sim. Chegava e voltava. Então, aquele assim, costume da gente achar que é uma coisa, tampar o sal com a A gente não pode ignorar. Então, ignorar. assim, o que eu aconselho, você tem pais idosos, tem um comportamento diferente, anota. Tudo que você achar que não é o comportamento normal dele, anota. E a partir dos... Olha, eu diria, gente, que a partir dos 40, a gente já tem que procurar um geriatra. E aí, gente, o médico vai fazer exames. Testes ali, testes que fazem na hora mesmo, é um mini mental, um teste que manda desenhar um relógio, e aí a pessoa não consegue colocar as horas, fala algumas palavras e depois pede para lembrar, faz desenhos. Certo. E aí, gente, já fica ali que... Um pré-diagnóstico, quase um diagnóstico. É um pré, é como se fosse assim. Ali tem uma pontuação, esse teste. Tem uma pontuação. E aí ele começa a investigar. Por exemplo, Alzheimer não tem cura, né? Não tem. Ainda não tem. Graças a Deus. Mas tem... Eu acho que vai ter um dia. Hein, Cláudia? Parece que tem 5 alimentos que são ótimos pra gente usar no nosso dia a dia, que ajuda a gente a ter uma qualidade de vida melhor, né? Pra ter evitar, né? Não, quer dizer, não vai evitar o Alzheimer, mas a gente pode prolongar mais, né? Que a gente não distancia, né? Sim. Essa doença da nossa vida, do nosso dia a dia. Sim. Olha, um alimento que eu vou citar que é muito bom são alimentos vermelhos. Tomate, maçã, né? São antioxidantes e são muito benéficos para a saúde. Ó, tomate é importantíssimo. O tomate, por exemplo, pode comer todos os dias? Olha aqui o tomate. Pode comer todo dia, pode comer na salada, no refogado, é muito importante. Alimento de cores vermelhas. Pode usar cozinhar de várias formas. O tomate pode usar na nossa Agora, cozinha. De preferência, na forma natural. Nossa, e é fácil, né, de achar o tomate. Você pode plantar em casa, né, também. Às vezes, com certeza. Fazer um vasinho de tomatinho, né? Todo mundo pode comer realmente. E é acessível para todo mundo. Exatamente. Eu pego o tomatinho cereja e coloco na minha delícia. café da manhã. Gente, acabou, esse é o segundo alimento que ela vai falar. Você sabe que eu tenho o prazer de descascar esse alimento. Assim, para mim, é uma coisa de terapia. Eu falo que... Agora eu fiquei feliz porque é um alimento bom. Mas assim, sabe? De descascar, sabe? Vai descascando, aí corta no meio e aí começa a comer. Para mim, assim, eu amo. Laranja, é isso? Isso. Gente, se eu já comi laranja, eu vou comer mais ainda. Porque todo dia eu como laranja. Muito engraçado isso que você falou, que esse ato de descascar laranja, eu fazia isso com a minha mãe, sabe? A gente, depois do almoço, eu botava 3, 4 laranjas na mesa e eu descascava, ainda tirava a pele e dava os gominhos para ela. Gente, eu adoro isso, fazer isso. É muito bom. E olha só, além de ser maravilhoso, porque tem vitamina C, a cor dele também tem proteínas importantes, vitaminas, né? Não a proteína, vitaminas importantes. Mas a afetividade. Falar em descascar laranja, eu lembrei da minha mãe, eu sentada na mesa com ela descascando laranja. Eu faço Se você isso faz isso todos os dias com seus filhos, eles vão ter essa memória. Bom, a próxima coisa, o atum é indicado? O atum? Os peixes gordurosos são indicados. O atum, salmão, a sardinha. Ah, mas é uma dieta cara. Né? Atum, salmão é caro, mas a sardinha não é. Melhor ir pra tilápia e pro peixinho básico mesmo. Com o preço que tá o salmão hoje. E a sardinha... A sardinha é aquela da latinha que a gente compra? Não a da latinha. Você pode peixinho. comprar ela... o peixinho. O peixinho. Você pode comprar ela in natura e fazer que fica igual o da latinha. Você pode fazer ela na pressão e ela fica exatamente igual a da latinha. Esquece latinha, esquece caixinha. Esquece caixinha, esquece tudo. Tem que ser assim, coisa viva, né? Descascar mais... Né? Desembalar e menos. Sim. Entendeu? Descasca. Tudo in natura. Próximo alimento, batata doce. Sim, maravilhosa batata doce. Batata doce é boa, né? Uma dá pra raiz, plantar também, né? super, né? Se tiver um cantinho em casa. Gente, é muito gostoso, muito gostoso.
é boa para pré-treino, pós-treino, maravilhoso. E o bom da batata doce é que você pode fazer várias receitas maravilhosas. Maravilhosa. Por exemplo, você coloca um cream cheese lá, mistura com uma batatinha doce. Não, ele já tá colocando processado. Não, olha lá. Mas, gente, você tem que deixar um pouquinho melhor, senão... Não, eu vou te dizer como que você deixa ele melhor. Não, tá bom, esquece o cream cheese. Mas tá bom, você pega a batata doce, super proteica. Faz um purê. E coloca alguma coisinha ali, diferente. Não sei Tempero. Sabe como é que eu faço? Eu cozinho, faço cubinhos, aí boto na air fry e jogo ali uma pimentinha, uma páprica defumada. Sabe? Depois assa, fica maravilhosa. Bom, é o seguinte... Este alimento que eu vou falar agora é polêmico. É polêmico. Né? Porque eu falei de cigarro, mas esse é uma bebida. E aí? Pode ir lá, vamos lá. Pergunta. É uma bebida, gente, que a gente acha que às vezes a bebida é alcoólica, né? Tipo, vai fazer mal, enfim. E é boa. Então, o vinho tinto, por muitos anos, ele foi indicado como uma tacinha por dia seria bom para a saúde. Mas existem estudos recentes que não indicam. Então, todos os dias que é o problema. É. Não, tipo assim, uma vez ou outra socialmente? Sim, socialmente. Uma vez na semana? É uma vez na semana, ou de 15 em 15. Se eu tomar uma tacinha, também não precisa de todo... Vai um fim de semana, tu vai tomar 2 garrafas de vinhos. Ah, não. Aí 2 garrafas já, né? Não. Aí já tá falando, chamando Jesus de Genésio, né? Que a gente fala já, né? É tudo, tem que ter tudo um... Equilíbrio, equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Eu acho que até água, se você tomar demais, vai fazer mal. Se você tomar mais do que você precisa, você vai até o suco de laranja, se você exagerar no suquinho de laranja. Sim, tudo é o equilíbrio. Ai, gente, eu queria ficar mais tempo. Que a diretora fica, tem que encerrar, tem que encerrar. Posso Adoraria ficar mais tempo. Lógico, do seu livro. Por favor, Cláudia, mostra pra gente. Eu quero mostrar para vocês o meu livro. Foi lançado agora pela editora Sextante. O Bom do Alzheimer. A doença da minha mãe foi a nossa cura. Muito obrigada, viu, Muita Cláudia? gente está se emocionando com esse livro. Eu recomendo. Ai, que linda, viu? Irani, muito obrigada pela sua presença aqui também. Nossa, foi ótimo. Nossas declarações aqui, suas declarações. Nossa, ajudou bastante a gente aqui também nessa noite, viu? Obrigada a todos vocês. E ter o amor em primeiro lugar, a paciência, que a gente chega lá. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar da pessoa para você poder ajudar. Muito obrigada pelo Eu que agradeço mais uma vez. Andréia, minha linda, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que tenho que agradecer vocês, esse carinho. E é o que ela falou, amor. Amor, com amor, a gente supera, né? Então, amor cura, né? Cura a paciência, cura a irritação, é tudo. É o que eu tive. Eu tive muito amor. É um amor assim que não cabe no peito. Não cabe no peito. Tá? Isso aí, ressignificaram tantas coisas, né? Olha que lindo, que exemplo, né? Vanessa, muito obrigada também pela sua participação aqui com a gente, tá, obrigada, lindona? Dani. Vou dar um recadinho também rápido. Lógico. Da última vez eu esqueci de dar o recadinho. Eu tô viajando com a peça Até que a Morte nos Enlace, pelo estado de São Paulo. E também tô com o meu podcast Despadronizada com Z. É isso. Ai, que legal. Muito obrigada. Sempre a gente adora quando você vem, viu? Ai, eu adoro também, gente. Quero obrigada, viu? Mais uma vez. Tácito, muito obrigada também pela sua presença aqui, viu? Obrigadão. Foi um prazer estar com vocês também. Eu também vou dar um recadinho. Que eu falo também da história um pouco do meu pai. Eu tenho meu livro que chama Seus Sonhos Precisam de Você. Minha história, minha trajetória de vida, com muita sobrevivência e muita garra. Então tá aí também a dica pra vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, viu? Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Um super beijo pra você, uma excelente noite.